Olá, meus irmãos, eu saúdo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que estejam bem, se cuidando. Vocês que estão participando deste culto online, nós já há algumas semanas retomamos o nosso culto presencial também. Alguns irmãos estão lá. E se você se sentir encorajado, se você se sentir tranquilo, você pode estar lá conosco também. Estamos tomando todos os cuidados cabíveis ainda nessa fase que espero ser a fase final dessa pandemia. Mas que bom que nós estamos juntos aqui. Eu quero meditar junto com você neste culto e trazer à luz o texto da segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 1, dos primeiros 11 versículos. E eu gostaria de que você pensasse juntamente comigo em um tema para esta nossa reflexão: o perigo de ser ou de me tornar um cristão infrutífero. Vamos para o texto? 2 de Pedro, a partir do verso 1, os primeiros 11 versículos, o texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um texto muito interessante, uma exortação que o apóstolo Pedro traz, e a gente precisa entender algumas questões aqui sobre o contexto. Então eu queria falar um pouquinho sobre a segunda carta de Pedro. Ela é escrita entre os anos 65 e 67 depois de Cristo, mais ou menos, e é basicamente um discurso de despedida de Pedro em forma de uma carta. E aqui, qual que é a mensagem que Pedro traz? Ele está exortando os cristãos a buscarem crescimento na sua vida espiritual, buscarem perseverança, em um contexto onde alguns falsos mestres estavam adentrando as igrejas e nos seus ensinos falsos, negando, para você ter uma ideia, a segunda vinda de Cristo e vivendo eles mesmos, esses falsos mestres, de uma maneira muito desordenada, pervertendo assim a vida da igreja. É interessante a gente perceber algumas ênfases dessa carta. O Pedro, aqui o apóstolo Pedro, ele tem um interesse em que o povo de Deus cresça em santidade e demonstre isso na sua vida. O julgamento inevitável também que ele traz sobre esses falsos mestres e a sua conduta pecaminosa aí, Pedro deixa claro para a igreja que a segunda vinda do Senhor é certa, apesar da zombaria desses falsos mestres. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que as cartas de Pedro elas vêm para mostrar que o apóstolo Pedro estava passando a seguinte mensagem, né? Se as igrejas, se o Israel de Deus no Antigo Testamento falhou em viver uma vida de santidade, Pedro ele está dizendo, a gente ainda tem oportunidade, né, de não abrir mão disso, de viver essa santidade. E com base nisso, para você entender essas influências, né, que estavam adentrando a igreja, pessoas negando a segunda vinda de Cristo, pessoas vivendo a vida completamente desleixada, sem se preocupar com santidade, sem se preocupar com a vontade de Deus. Eu imagino que esse texto aqui, tenho certeza que ele tem pelo menos 3 grandes lições para nós.
eu gostaria de refletir com você nelas. A primeira lição, ela fala sobre reflexão mesmo. Reflita sobre o que o Senhor já fez na sua vida. Às vezes nós ficamos esperando, o que o Senhor fará? O Senhor precisa fazer algo na minha vida para que eu comece a me sentir assim tocado. Não! Reflita sobre o que o Senhor já fez na sua vida. Olha comigo no texto, versos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, olha só, vamos pegar alguns trechos aqui e vamos ver como a gente já precisa refletir sobre aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. O versículo 3 começa dizendo, visto como pelo seu divino poder. Divino poder de quem? Por causa do seu poder divino, Pedro está dizendo que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. É uma declaração impressionante. Na verdade, o que Pedro quer dizer é que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Esse versículo introdutório aqui na epístola faz a gente encontrar essa alegria maravilhosa, saber que nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Pedro, ele exclama que ele e os seus leitores, eles são de fato, e Pedro queria que eles entendessem isso, eles receberam incontáveis bênçãos. Essa palavra, que é a palavra tudo, resume essa ideia. Por causa do seu divino poder, Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Olha lá, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, Deus, pelo seu divino poder, e aqui Pedro, ele está muitas vezes querendo que a gente tenha o foco em Jesus, querendo dizer que Jesus de fato iria voltar. Então, muitos comentaristas vão dizer que a ideia é que ele está fazendo menção, visto pelo seu divino poder, ele está falando do poder de Jesus Cristo, não apenas de Deus o Pai. E ele diz, pelo poder de Jesus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Observe uma coisa aqui, Deus concedeu e continua concedendo a nós, meus irmãos, tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade. O Senhor espera, e aqui para aqueles que muitas vezes ficam, e o que Deus espera da minha vida? Ele quer que nós vivamos em harmonia com a sua palavra, que nós tenhamos o desejo no nosso coração de honrá-lo, de amá-lo e de servi-lo. A vida eterna não é para nós um ideal aqui, que se torna realidade apenas quando a gente deixa esse mundo. Nós já começamos a vislumbrar, já começamos a viver a eternidade aqui. Nós temos esta vida eterna e devemos exercitá-la, nesse exercício aqui diário de viver para Deus e para o nosso próximo também. Ao obedecer a essa vontade de Deus na nossa vida, nós estamos fazendo o que? Nós estamos praticando a piedade, nós somos possuidores da vida eterna. Então Deus já fez por nós, Ele já entregou Jesus através da sua obra salvífica. Você já sabe, você já ouviu isso, muito provavelmente, que Jesus morreu como nosso substituto na cruz. Então, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então o Senhor deseja que nós entendamos isso e que a nossa vida demonstre essa piedade. E o texto continua dizendo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, ainda no verso 3. Pedro diz aqui que Deus ele concede a nós dons liberalmente, pelo nosso conhecimento dele que nos chamou. Olha lá que interessante no texto. Mais uma vez Pedro está falando de conhecimento e nos informa que Deus torna as suas dádivas disponíveis para nós quando nós passamos a conhecê-lo. O conhecimento é um conceito básico aqui na epístola de Pedro. Nós conhecemos a Deus, Deus se revela a nós. O Senhor ele já possibilitou com que a nossa vida de fato seja uma vida piedosa, uma vida que ela destoe da vida de pessoas que não conhecem o Evangelho. E ainda, a gente lembra aqui, no verso 3 ainda, de uma sentença muito importante, porque se ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para quê? Olha lá, para a sua própria glória e virtude. O ato de Deus nos chamar é uma demonstração da própria glória e virtude do Senhor. Essas duas características aqui são extremamente pessoais aqui. Este pronome para a sua própria glória.
ele modifica, né, tanto esse termo aqui, a glória, como a virtude. Né? A gente começa a vislumbrar o que Pedro está dizendo, que nós devemos viver para a honra e glória dele, e não para a nossa honra e glória, não apenas para a gente fazer as nossas vontades. Isso me lembra de João, seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, vimos a glória do Senhor, glória como do unigênito do Pai. É Deus quem tem glória, não somos nós. Isso chama essa atenção para nós aqui. Será que nós estamos querendo viver para a honra e glória de Deus? Ou se nós, por outro lado, estamos equivocados e buscando apenas satisfazer desejos internos lá no nosso coração? A nossa ênfase, meus irmãos, deve ser fazer a vontade do Senhor e não a nossa. E quando Pedro ele está instruindo a sua igreja no sentido de que eles buscassem a glória de Deus, né, ele está dizendo exatamente isso. E isso me lembra de um outro texto, né, que eu vou começar a ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, você vai lembrar dele. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha lá o verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O próprio Cristo, ele nos ensina a viver assim, né, dessa maneira, viver para a honra e glória dele, e não apenas para a gente satisfazer os desejos do nosso coração. E aqui a gente resgata, né, uma questão muito importante, a questão da nossa missão. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é viver, né, neste mundo aqui como súditos do rei, como submissos a Cristo Jesus. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo, a gente precisa lembrar disso. E ainda, pensando naquilo que Deus já fez por nós, no verso 4, Pedro diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina. Olha que interessante, nós somos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos pegar pedacinhos aí também. O versículo começa dizendo assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As promessas em si, elas são uma parte importante desse versículo. Por quê? Porque Pedro está descrevendo elas como, olha lá no texto, como muito grandes e preciosas. Observe que aqui Pedro, ele está usando uma forma aqui superlativa. Ele está dizendo que elas são muito grandes promessas, elas são promessas enormes para nós, para retratar, né, a grandeza daquilo que Deus já fez por nós. E aí é muito interessante que o que Pedro está fazendo aqui está deixando implícito que Deus não apenas nos deu essas promessas, mas também ele já as cumpriu na pessoa e na obra de Cristo. Quando eu falo para você que a primeira lição que esse texto nos dá é a gente refletir sobre o que o Senhor já fez nas nossas vidas, é para a gente combater aquela ideia que às vezes até em algumas canções nós vimos que as pessoas dizem o seguinte: eu estou esperando o melhor de Deus para a minha vida. O melhor de Deus é Jesus Cristo, né? O melhor de Deus para as nossas vidas é Cristo ter vivido nesse mundo na nossa semelhança e ter se feito pecado por nós na cruz do Calvário. Então a gente precisa entender isso, meus irmãos, né? E aqui é isso que a gente precisa entender. Deus, Pedro está dizendo isso. Deus, a ideia implícita de que Deus não apenas nos deu essas promessas, mas elas já foram cumpridas na pessoa de Cristo. E o verso 4 ainda diz o seguinte: para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha só que bênção maravilhosa. Pedro está informando para nós o quê? Que através dessas promessas nós compartilhamos da natureza de Deus. Pedro está dizendo aqui, vamos entender, que nós participamos da natureza de Deus e não do ser de Deus. E por que ele escolhe esse termo natureza? Nós nos tornamos coparticipantes da natureza. Porque isso aqui indica crescimento da nossa vida, qualidade de vida espiritual, desenvolvimento de caráter. O termo ser, por outro lado, ele aponta o quê? Para a essência e substância de Deus. Nós jamais vamos participar, né, dessa essência de Deus, porque nós somos e continuaremos sendo seres humanos que foram criados por Deus. Nós não seremos, né, da essência de Deus, nós somos criaturas dele. Né? Mas aí Pedro está dizendo que essas promessas possibilitam a nós nos tornarmos coparticipantes da natureza divina de Deus. Olha só, se a gente diz que é um perigo
sermos cristãos infrutíferos, o nosso amigo e irmão Pedro está dizendo o seguinte, que Deus quer que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Por isso que ele usa esse termo natureza. O que Pedro revela aqui é que a gente compartilha, meus irmãos, olha só que interessante e que importante, nós compartilhamos a santidade de Deus. Olha só como a gente precisa refletir sobre isso de uma forma profunda, de uma forma séria, né? A qual nós experimentamos, essa santidade experimentamos através do Espírito Santo que habita os nossos corações, né? E então qual que é o propósito de Deus de nos fazer compartilhar da sua natureza? Aqui a gente usa as palavras de Calvino, que ele diz o seguinte: observemos que o fim do Evangelho, a finalidade do Evangelho é nos fazer algum dia conformes a Deus e assim podemos dizer, nos deificar. A gente ser cada vez mais parecido com Deus. E aí, o versículo ele diz, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos, né, ou melhor, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Já em sua vida, já na nossa vida, nós como cristãos participamos da natureza de Deus. Né? E como é que a gente faz isso? Refletindo as suas virtudes. Né? E o que significa refletir essas virtudes? Nos afastarmos, meus irmãos, do pecado e do mal, vida de santidade. É saber que nós não pertencemos a este mundo, mas nós pertencemos a Deus. Certamente, quando a gente entende isso, nós estamos abrindo mão do entendimento, abrindo mão de um estilo de vida muito mundano e olhando para a glória de Deus, né, e contemplando esta plenitude da natureza do Senhor. Enquanto nós estamos na terra, né, o cristão, enquanto está na terra, ele vive no mundo mesmo entendendo que ele não é do mundo. Ele revestiu-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedência da verdade. O que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 24. Então, essa é a primeira lição que esse texto aqui nos dá. Eu preciso refletir sobre aquilo que Deus já fez na minha vida. Se eu entendo que é um perigo eu me tornar um cristão infrutífero. E o texto continua, e a partir do verso 5 nós temos uma grande lição, uma segunda grande lição. Eu digo que essa lição é o seguinte: desenvolva você uma vida frutífera para o reino de Deus. Depois de Paulo, ou melhor, depois de Pedro nos fazer refletir sobre aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, é como se ele falasse, por isso, né, e o verso 5 de fato está falando, por isso mesmo vós, verso 5, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Eu não pretendo discorrer sobre o significado de cada uma dessas palavras, né? Mas aqui no verso 5 até o 7 nós temos 8 virtudes que Pedro está dizendo devem fazer parte do estilo de vida de um cristão, ou seja, deve fazer parte do nosso estilo de vida. Ele está especificando aqui que nós devemos viver de uma forma virtuosa, ou seja, a gente precisa olhar para essas virtudes e nos apropriarmos delas, né? E dessas promessas de Deus também. Assim, fazendo, nós estamos evitando, né, a corrupção do mundo. Esta lista é uma coisa muito interessante da gente entender o seguinte: se a gente olhar do verso 5 até o verso 7, buscar viver baseado nessas virtudes, a gente vai ter essa vida espiritual que Deus espera, uma vida produtiva, uma vida eficaz. Ele exorta então o crente a ter essas virtudes, e ele vai dizer que a primeira delas é a fé. A gente precisa entender isso, né? E de certa forma, a mesma mensagem que Pedro está dizendo é a mensagem que Paulo trazia nas suas epístolas. Por exemplo, quando a gente olha para Filipenses, versos 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o desejar. Então eu preciso buscar essas questões, né, e essas virtudes na minha vida. Se eu quero, de fato, ser frutífero, se eu quero dar frutos, se eu quero ser uma pessoa que trabalha em prol do reino do Senhor. Deus nos dá as suas promessas, meus irmãos.
e fiel à sua palavra, o Senhor as cumpre agora e Ele espera que nós façamos a nossa parte. E para fazer a nossa parte, a gente precisa viver uma vida baseada na fé. A gente está passando por dias difíceis aí, onde o medo ele tem tomado conta muitas vezes e paralisado inúmeras pessoas. Mas eu quero ler alguns versículos aqui para você perceber como a fé é importante. A gente precisa combater o medo com a fé. Por exemplo, Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Eu preciso de uma vida de fé. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Outra passagem, outro aspecto que me faz buscar uma vida de fé é saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ainda as palavras maravilhosas de Jesus no final do Evangelho de Mateus. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu falar algo aqui, isso é bem pastoral nesse momento. É claro que a gente vive dias difíceis. E mais do que nunca, é o momento da gente aproveitar todo esse cenário e desenvolver mais fé em Deus e pedir a Ele que fortaleça a nossa fé. Meus irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Ter medo é normal, tá? Até para nós cristãos, mas até um certo sentido, até um certo ponto. Mas viver uma vida escravizado, totalmente tomado pelo medo, né, não é natural para nós cristãos que nascemos de novo. Essa semana eu vi uma frase do pastor e professor, que foi meu professor de seminário, do Ricardo Costa. Ele dizia o seguinte: o medo é a fé do reino de Satanás. Então eu quero que você entenda isso. Ter um pouco de medo, todos nós temos. Aquele que bate a mão no peito e diz que não tem medo de nada, talvez ele esteja aí tendo um deslize, né, e cometendo o pecado da mentira. Porque todos nós temos medo. Mas até um certo ponto que a gente não pode fazer deixar de viver, porque o medo está nos paralisando. É claro que existem situações onde o medo ele se torna tão danoso na nossa vida que a gente precisa de ajuda. Tá? Agora, a gente precisa entender isso. Né? Se Satanás, aqui nas palavras do Costa, ele usa como a sua fé o medo, a gente precisa crer que Deus está conosco o tempo todo. E quando Pedro ele traz essa lista nos versos 5 a 7, daquilo que nós devemos desenvolver, ele está dizendo o seguinte: se você quer ter uma vida que seja uma vida frutífera a Deus, esse é o caminho. Né? E esse texto é maravilhoso para nós nesse sentido. Eu preciso descansar no Senhor, eu preciso desenvolver tudo isso na minha vida. Por quê? Porque fazendo isso, buscando fé, buscando virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, eu não tenho como fazer isso sozinho, eu preciso fazer isso no contexto da igreja. E aí a gente é abençoado, e aí nós estamos buscando fortalecimento de uns com os outros, e a gente lutar juntos é muito melhor do que lutar sozinho. Tá? Então, essa é uma segunda grande lição que esse texto nos dá aqui. Desenvolva essa vida frutífera para o reino de Deus. Dá para a gente fazer uma mensagem, uma não, várias, apenas os versos 5 a 7. Mas eu quero que você pense nisso. Você tem buscado isso na tua vida? Você tem se preocupado com essas virtudes? Ou aquilo que toma o teu tempo, a tua agenda, são coisas completamente desconectadas desta realidade de reino de Deus? Isso pode estar acontecendo, e aí são virtudes que você nem tem se interessado em buscá-las. Só que aí o resultado é o quê? É a gente se tornar infrutífero. E aí a terceira lição que eu gostaria de refletir com vocês é o seguinte: viva a nova vida que Cristo já te deu. A partir do verso 8, porque estas coisas, estas virtudes, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, olha lá, fazem com que não sejamos nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus. Verso 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum,
pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, mais uma vez a reflexão, o que nós estamos fazendo com as virtudes que Deus enumera através dessa carta de Pedro, no verso 5 até o verso 7. É interessante a gente falar outra coisa também, não são virtudes das quais nós devemos escolher uma em detrimento da outra. Pedro, ele exorta a gente a buscar todas elas. Ele nos exorta a aplicá-las todas na nossa vida, de forma que nós possamos ter uma farta colheita no conhecimento de Jesus. Aquilo que vai fazer com que sejamos frutíferos é o conhecimento de Cristo. Como é que está para você o conhecimento de Jesus? Você sabe dizer quem Ele é? Você sabe dizer o que o Evangelho é? A gente precisa pensar nisso. E aí, o que acontece? Quando a gente negligencia, e aqui talvez esse terceiro ponto é onde a gente tem essa reflexão um pouco mais profunda, né? Quando nós negligenciamos essas virtudes, o que a gente sofre? Qual que é o resultado de negligenciar, né, aquilo que está lá do 5 ao 7? Perda espiritual e privação. Não é por outro motivo senão por esse, que tem muito cristão fraco nos nossos dias. Por quê? Porque estão olhando apenas para questões que são terrenas, passageiras, e não têm desenvolvido, né, uma espiritualidade mais profunda, não têm desenvolvido um conhecimento de Jesus, do seu Evangelho, da Bíblia. E aí isso resulta nisto, perda espiritual. É interessante que Pedro, quando ele fala isso, ele faz uma afirmação positiva sobre essa questão de quem negligencia, né, essas virtudes e as bênçãos de Deus. E no verso 8, depois, ele mostra, no verso 9, né, deixa eu falar de novo. No verso 8, ele vai fazer uma declaração positiva sobre quem desenvolve essas virtudes. E no verso 9, ele traz a negativa, o que acontece com quem não faz isso. Então, olha lá que coisa interessante, né? A declaração positiva aqui no verso 8, porque estas coisas, essas virtudes, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejamos nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que precisa então estar presente na minha vida? Se eu possuir fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, e se elas são virtudes as quais eu alimento, eu estudo sobre, eu me aprofundo, né, nós estamos ceifando aqui uma colheita, né, muito abundante, muito positiva. Né, e ele é muito interessante, mais uma vez, a gente focar nisso. Ele não está dizendo para mim ter uma em detrimento da outra. Né? Ele quer dizer que nós devemos cultivá-las todas ao mesmo tempo e vê-las crescer e se desenvolver na nossa vida. Como Paulo também fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13, quando ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A consequência de quem desenvolve essas virtudes a gente estar livre do perigo de ser inativo. Nós não ficamos inativos e nem frutíferos na nossa vida espiritual. Nós nos ocupamos, meus irmãos, quando a gente busca essas virtudes, com a aplicação dela na nossa vida, e assim a gente cresce. Quando nós somos, por outro lado, inativos, nós estamos ociosos, e quando nós deixamos de ser produtivos, nós somos inúteis para Deus e até para a sociedade. Né? E aí, se existe no verso 8 essa declaração positiva, olha o que acontece agora no verso 9 com quem não desenvolve isso. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Né? Pedro está dizendo que quem abre mão de desenvolver essas virtudes é uma pessoa cega. Né? E aí a gente pode entender também que ele está trazendo a questão de ser cego, de ser deficiente, né? E de ser também
uma pessoa esquecida. Olha só que interessante, né? O que ele quer dizer com uma pessoa deficiente? Se há uma pessoa na comunidade cristã que não tem essas virtudes, ela é inativa, é uma pessoa infrutífera, improdutiva. Nesse versículo aqui, Paulo está usando então essa palavra alguém, mas não vocês. Ele está dizendo, não é toda a igreja que é assim, mas em toda a igreja existe esse perigo de alguém se tornar assim, uma pessoa cega, uma pessoa que não tem a convicção de reino de Deus. O que é uma pessoa cega que ele está dizendo aqui? Uma pessoa cega pode até ser míope, mas uma pessoa míope, ela pode acabar ficando cega. Uma pessoa cega não fica míope, ela já é cega. Mas uma pessoa míope, uma pessoa que se afasta, ela pode esfriar totalmente, ela pode ficar cega. A intenção de Pedro aqui então é dizer que uma pessoa sem essas virtudes espirituais é uma pessoa que está tão cega quanto uma pessoa que fecha os olhos. Tenta fazer esse exercício, fecha os teus olhos e saia dirigindo na cidade. Você vai conseguir dirigir? Tenho certeza que não. Quem não desenvolve essas virtudes, no reino de Deus, é como um motorista que está tentando dirigir o carro ali na Avenida Amando, na Rua Amando, ou seja, ali na Avenida Major Mateus também, com os olhos fechados. É uma pessoa que não vai conseguir produzir nada. E a gente precisa entender então que a gente não deve ser assim, não é esse caminho que Deus quer para nós, é um caminho que sejamos frutíferos, né? E aí o texto vai terminar dizendo o seguinte, no verso 10 e 11, por isso, irmãos, procurem com diligência cada vez maior, por isso, depois dele dizer do benefício da gente buscar essas virtudes, ao mesmo tempo do perigo daqueles que não o fazem, ele diz, procurem com diligência cada vez maior confirmar a vocação de vocês e a eleição de vocês, porquanto procedendo assim, vocês não tropeçarão em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui é a conclusão dessa exortação de Pedro, nessa sessão da carta sobre promessas e virtudes. Ele está encorajando cada um de nós a estarmos certos quanto à nossa salvação. E ele está dizendo assim, olha, procurem com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que a gente faz isso? Buscando essas virtudes na nossa vida. E aqui eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte, pastor, mas eu não sei como fazer, então olha para a tua igreja, olha para o contexto da igreja, olha para ver se você está desenvolvendo essas virtudes em relação aos teus irmãos. É uma boa maneira da gente começar a trabalhar de uma forma mais profunda, trabalhando a nossa comunhão, trabalhando a nossa dedicação na vida de uns para com os outros. Aí a gente está no caminho que ele está dizendo no verso 11, porque desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma mensagem que traz para nós uma exortação neste sentido. Não seja um cristão infrutífero. Às vezes pessoas infrutíferas, para tentar fazer com que a sua consciência fique tranquila, compram presentes para a igreja. Eu vou dar um som para a igreja, eu vou mandar fazer uma pintura na igreja, ao mesmo tempo que a pessoa não desenvolve essas virtudes. Deixa eu dizer algo aqui para você. Não tem problema quando você se sente tocado pelo Espírito Santo para dar um presente para a igreja, tá? Mas isso não substitui o desejo, a busca, que é uma busca interior e pessoal para que você desenvolva estas virtudes, a vida que o Senhor quer que você viva. Então viva da forma como o Senhor quer. Pense em tudo aquilo que Deus já fez por você. Reflita também, meus irmãos, sobre essa questão, desenvolva essa vida frutífera para o reino de Deus. E viva de fato a vida que Cristo já possibilitou para você. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Pensa sobre isso. Se você quiser, a gente marca um café para a gente se aprofundar nesse assunto, tá bom? Vamos fazer uma oração? Obrigado, Pai, por mais um dia, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos através da carta de Pedro, para que não corramos o risco, Pai, de sermos infrutíferos. Em nome de Jesus, livra-nos disso. Mas nos faça enxergar, ó Pai, os dons que o Senhor nos dá, essas virtudes, que possamos buscá-las e fazer tudo isso, ó Pai, tomando posse das promessas que o Senhor tem para nós, pensando em tudo que o Senhor já fez, ó Pai, através de Cristo, como benefício para as nossas vidas,
e que possamos, em gratidão e amor ao Senhor, responder, ó Pai, vivendo uma vida da forma que te agrada. Nós te louvamos pela tua palavra e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, irmãos. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Viva essa vida para honra e glória do Senhor. É a melhor coisa, é o melhor conselho que eu posso te dar, tá bom? Que Deus nos abençoe.